testemunho de uma mulher idosa, de 80 anos, Eva Zirkov. Sou cristã, moro atualmente na cidade de Quebec, Canadá. Vou relatar minhas experiências, não vou contar todas, mas somente as que marcaram o meu ministério. Quando era solteira, orava para Deus me dar um marido. Ele me deu um esposo cristão. Como ele trabalhava e viajava a trabalho, voltava uma vez por mês para casa. Ele não tinha tempo de ir à igreja onde ele trabalhava. Sua fé foi esfriando. Meu esposo começou a desviar. Ele estava bebendo bebidas alcoólicas. Comecei a ficar triste, vendo essa nova situação. Ele chegava todo final do mês bêbado, ficava em silêncio, não repreendia ele. Quando ele voltava para a viagem do trabalho, eu dobrava meu joelho e orava a Deus. Eu dizia: Senhor, eu lhe pedi um homem de Deus, não um perdido. Eu não quero um bêbado, quero aquele servo teu, que tu me deste. Foi mais de 7 anos de intercessão, para que ele voltasse. Hoje ele é um pastor. Sou de uma geração onde o verdadeiro evangelho era ministrado. Seguíamos com disciplina e aplicação a palavra de Deus. Tudo era sério naquele tempo por causa da perseguição. Fui morar com o meu esposo, em Seattle, Estados Unidos. Na década de 90, me decepcionei com as igrejas desse país. Fiz parte de vários seminários de pastores famosos. Vi muitas heresias em seus ensinamentos. Como eu fui disciplinada no Evangelho simples de Cristo, percebi muita doutrina da carne aumentada, para que os seminários fossem longos e arrecadasse o maior número de dinheiro. Fiquei triste com as igrejas americanas. Eles ensinavam a teologia da prosperidade. Fiz missão por todo esse país. A maioria das igrejas se aplicam a esse evangelho da prosperidade. As igrejas que ainda não adotaram esse evangelho era a minoria, e não eram igrejas que foram fundadas nos Estados Unidos. Essas igrejas eram de países como Colômbia, México, Chile, Brasil e outros países pobres. Eu alertei a esses pastores dessas igrejas para não adotarem o evangelho da prosperidade e não fazer seminários com esses pastores. Fiz a missão sozinha, reprovei os pastores norte-americanos, fui para o Canadá, com o meu esposo morar em Quebec, não suportei congregar nas igrejas americanas, o meu espírito rejeitava todos os seus ensinamentos. Quando eu vi um ministro falar que os Estados Unidos é o país que mais faz missão no mundo, que o dinheiro que suas igrejas tinham podia rodar o mundo todo e se hospedar nos melhores hotéis, e que seus missionários não passavam fome nem dificuldades, e ele disse que se não fossem eles, o evangelho não teria chegado em vários lugares do mundo. Isso me entristeceu, resolvi não congregar mais em nenhum desses ministérios. Meu esposo abriu uma igreja, ele já tinha dirigido um ministério na Rússia, e tinha a experiência. Orei para Deus, e perguntei se o evangelho da prosperidade fazia os Estados Unidos um líder mundial em missões. O Senhor me respondeu que os Estados Unidos era, mas agora, não é mais, pois o Senhor disse que não depende dos Estados Unidos para fazer a missão no mundo inteiro. Ele disse: sou soberano, eu vou levantar países como México, Peru, Equador, Chile, Brasil, Uruguai para fazer o resto das missões que falta ao mundo. Vocês, que são desses países, estejam preparados. Amanhã você pode ser um missionário desses países que foram citados. O Senhor disse: vou usar os países pobres para completar a missão, mas os países ricos não completarão. Vou levantar os humildes e abater os exaltados, vou confundir os sábios. Certa vez, estava orando a Deus para meu país, a Rússia, e toda a Europa. Eu disse para o Senhor que o avivamento começou na Europa, através de Martinho Lutero. O Senhor usou esse homem para abrir os olhos do povo. Ele traduziu a Bíblia para outros povos entenderem.
Mas hoje, eu digo aos irmãos, as grandes catedrais, que têm capacidades para receber a multidões, estão vazias. Tive uma visão de uma bola de fogo, se distanciando da Europa. Cada vez que essa bola se afastava, acontecia dois fenômenos. Vou contar o primeiro fenômeno. O meu corpo esfriava, meus dedos endurecia, não conseguia mover minha mão, e nem minhas pernas. Nessa visão, vi várias estátuas de gelo, mas são de pessoas que congelaram, e ficaram ali. O Senhor me disse, o frio do mundo entrou nas igrejas da Europa, e congelaram seus corações por mim, e pela minha palavra, tirando todo o amor, suas vidas espirituais estão paralisadas. O Senhor disse, a bola que tu viu, minha serva, é o avivamento que está se afastando desse lugar. Eles rejeitaram o meu calor, por causa do dinheiro e da boas-vida que esses países levam. Eles acham que não precisam de mim. A Europa começou a esfriar, por causa da tecnologia que se desenvolveu. As cidades passaram a oferecerem mais confortos para seus moradores. Tudo isso fez o povo se incomodar. Fiz missão na Europa, em catedrais gigantescas mais secas. O Senhor me mostrava caixões de pessoas, e dizia que elas estão mortas espiritualmente. O Senhor disse, eles conhecem a minha palavra, fazem teologias, congregam em igrejas, têm letras mas não têm o Espírito. O Senhor disse, ressuscitarei esse povo, do meio dos mortos, se inclinarem seus corações, e se humilharem a mim. Muitas igrejas, da prosperidade, de fora da Europa, tentaram abrir suas igrejas, dentro da Europa, para ver se atraía o povo, mas o povo é rico, e não precisa de mais de dinheiro. O que aconteceu, foi que ninguém aparecia, nessas igrejas, porque tudo que era oferecido, pela igreja, o povo já tinha. As igrejas da prosperidade se fecharam, e foram embora. Eu digo, o povo da Europa não precisa de dinheiro, isso eles têm de sobra. O povo precisa de Deus, reconciliação, amor, simplicidade, um evangelho puro e verdadeiro. Se seus corações estão presos no dinheiro, pregaremos, para que seus corações desapeguem do dinheiro, e se libertem, e eles voltem a serem aqueles povos que iniciaram o primeiro avivamento. Outro fenômeno que aconteceu, foi quando a bola de fogo começou a se afastar da Europa. Na visão, a Europa ficava escura. Aquela bola de fogo era como o sol do meio-dia. Em minha volta, vi tudo escurecer. Não enxergava mais nada, pois a escuridão daquele lugar não me deixava eu ver nada. Aquela bola de fogo ia em direção à América Central, e derramava no meio dos povos. Eles recebiam grande autoridade para evangelizarem o mundo. Eu contemplei o poder de Deus, quebrando grilhões dos povos. Depois passava na América do Sul, e derramava no meio dos povos, e avivava eles. Pequenos homens se levantavam como gigantes do Evangelho, para ministrarem. O poder de Deus preparava um exército de cristãos verdadeiros. Depois passava na África, e o avivamento seguia, derramando naqueles povos. Deus levantava profetas, cura da AIDS acontecia, as necessidades dos pobres eram supridas. O poder de Deus se manifestava em pessoas de várias línguas e tribos, libertando da feitiçaria. Depois seguia para a Ásia, e o fogo se alastrava nesses países. Levantava-se homens de Deus para ganharem os budistas, libertarem os muçulmanos para Deus. O poder de Deus salvava nações que ainda não conheciam o Evangelho. Vi um grande exército de Deus se preparando para uma batalha espiritual. Os anjos colocavam selos nesses soldados, um selo na testa, outro selo nas mãos. O Senhor disse, esses selos na testa são para proteger suas mentes do falso evangelho e dos dardos malignos. As legiões atacarão suas mentes, mas eles estarão protegidos. Os selos nas mãos são suas boas obras, que vão realizarem na terra.
preparando a última colheita, para o arrebatamento. E o fogo do avivamento viajava para lugares onde o povo tinha sede de Deus. Como eu tenho dom de visão, quando passo muito tempo orando, eu passo a ver anjos e demônios, mas nesse dia, apareceu um demônio asqueroso, e disse: se você não tirar a minha maquiagem, vou arrancar a sua pele, e se você morresse hoje, eu iria deixar seu rosto só no osso. Aquele demônio apontou sua unha para o meu rosto, era como facas suas unhas. Eu achava que não iria acontecer nada, por ele ser um espírito, mas a sua unha do dedo indicador tocou no meu rosto e fez um pequeno arranhão. Fiquei apavorada. Aquela noite foi terrível para mim, contei para os meus pais. Na noite seguinte, esse mesmo demônio apareceu para mim, e estava com um pote de ácido. Ele ameaçou jogar na minha cabeça. Ele disse que eu estava usando sua tinta de cabelo, e que meus cabelos não me pertenciam mais, porque estava marcado com sua tinta. Ele disse que os cabelos naturais são meus, mas aqueles cabelos coloridos são deles. Ele tinha direito de arrancar os meus cabelos. Quando o demônio tentou derramar aquele pote em cima de mim, eu dei um grito, e meus pais correram para o meu quarto. Na terceira noite, o mesmo demônio apareceu para mim, e disse: vou cortar todos os seus dedos das mãos. Está usando minha tinta, você não está salva, você é minha. Eu disse: você é mentiroso, eu sou de Cristo. O demônio disse: então por que ele está permitindo eu lhe perturbar? Cadê sua força crentinha? Comecei a repreender. Aquele demônio ria. Ele disse: você não tem autoridade, se santifica primeiro. É assim que eu engano muitas mulheres que se dizem de Deus, e usa o que é meu. Eu finjo que saio quando elas me repreendem, fazendo elas acreditarem que são ungidas, e que têm autoridade. Aquele demônio só foi embora por causa de um anjo que se aproximou do meu quarto. No outro dia fiz um jejum, e estava me preparando e orando. Eu sabia que a guerra não iria ser fácil. Aquele demônio iria me atormentar outra vez. Eu não sabia o porquê Deus estava permitindo isso acontecer comigo, que sempre fui uma moça dedicada para com as coisas de Deus. Na outra noite, o mesmo demônio apareceu. Ele disse: começa a se acostumar, minha serva, porque um dia nós vamos se encontrar lá embaixo. Vou pedir para te atormentar por toda a eternidade. Vou puxar a sua orelha e escar ela até cortar. Quando você descer ao inferno, eu mesmo vou buscar a sua alma. Eu disse: eu não sou sua serva. O demônio disse: é sim, tem a minha marca na sua orelha, me pertence. Você não sabia que os brincos simbolizam escravidão, e quem usa são os meus escravos. Eu orava, expulsando aquele demônio, e aquele demônio não queria sair. Fiquei a madrugada acordada, perturbada e deprimida. Até que o anjo desceu no meu quarto, e aquele demônio foi embora. Comecei a entender que tudo era permissão de Deus. Ele queria me ensinar uma lição, e eu não queria entender, pois o meu egoísmo, de autoridade espiritual, não deixava eu enxergar o quanto eu precisaria melhorar a minha caminhada com Deus. Tinha que limpar a minha vida. Queria tanto me livrar daquele demônio, que não percebi o que Deus queria me mostrar. Não orei naquela manhã, pois sabia que isso não impediria daquele demônio aparecer. Resolvi fazer um teste. Na manhã seguinte, tirei as tintas das unhas e os brincos, joguei o kit de maquiagem fora, e a tinta de cabelo. Ao anoitecer, fiquei esperando o demônio aparecer, mas ele não apareceu, pois eu tinha me desfeito de tudo aquilo que ele disse que era dele. Eu fiquei confusa, não queria acreditar naquele demônio asqueroso e nojento. Eu sabia que eles são mentirosos, mas aquela noite estava tranquila.
Talvez você, mulher, é muito vaidosa, e está na igreja, não acredita nisso que eu estou dizendo, pode estar me criticando agora, com toda a autoridade espiritual que Deus me deu. Eu falo para vocês orarem e pedir resposta para Deus. Ele vai te revelar que está errado. Não questione esse testemunho, busque resposta em Deus, como eu fiz. Fiz orações na madrugada, o Senhor Jesus apareceu no meu quarto, pude ver como ele era, é a mesma aparência humilde, que vivia na terra, porém seu corpo era glorioso, a luz que saía do seu corpo, ofuscava meus olhos, ele diminuiu a luz do seu corpo, para que eu pudesse olhar para ele, o seu rosto brilhava. O Senhor Jesus disse que aquilo que o demônio falou é verdade. Aquele demônio recebeu ordem da parte de Deus para revelar o erro da minha vida. Ele disse que estava me preparando para uma batalha espiritual através daquele demônio. Ele disse que, em uma batalha como a minha, se faz jejum e oração, e se não for o suficiente, se santificar, joga tudo aquilo que está no nosso lar, para fora de casa, para quebrar a legalidade dos demônios. O Senhor disse: Eva, você aprendeu que em uma guerra, é preciso não abrir a guarda, usando aquilo que pertence aos demônios, isso dar força para eles. O Senhor me mostrou, em uma visão, uma bispa de uma igreja. Ela colocava as mãos na cabeça das pessoas, elas caíam no chão. Aquela bispa expulsava os demônios, mas aqueles demônios saíam de dentro dos corpos daquelas pessoas e ficavam do lado das pessoas que tinham sido libertas. Aqueles demônios riam da cara daquela bispa. Eu percebi algo muito estranho. Aquela bispa usava brincos, maquiagens, lábios pintados e um vestido apertado no seu corpo. Aqueles demônios enganavam aquela mulher, fingia que estava se submetendo à sua autoridade. Depois que a bispa fazia a corrente de libertação, e o culto acabava, aqueles demônios, que estavam dentro daquela igreja, entravam dentro dos corpos daquelas pessoas, elas voltavam para suas casas endemoniadas. O Senhor Jesus disse: Eva, Satanás engana muitos desse jeito, ele faz as pessoas pensarem que tem autoridade sobre eles. Para que a pessoa não perceba que precisa ser liberta do mundo primeiro, para poder libertar os aprisionados. Um prisioneiro de Satanás não pode libertar outro prisioneiro. Ambos se encontraram na mesma situação. Satanás coloca na mente dessas pessoas que são libertas e salvas, para poder a pessoa não se libertar do pecado, morrer e ir ao inferno. Essas pessoas subestimam os poderes das trevas. Acha que é só invocar o meu nome e colocar os demônios debaixo de seus pés. Isso é um erro. Suas vidas pecaminosas abrem espaços para os demônios trabalharem. Eu dou autoridade para os meus discípulos, que aprendem da minha palavra, e faz aquilo que eu mando. Eu não dou autoridade para os rebeldes, mas mesmo assim, eles querem usar o meu nome, para se impor em cima dos demônios. O Senhor disse: hoje eu lhe dou autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões. Essa unção que vai vir sobre ti, é verdadeira. Os demônios vão lhe obedecer, e quando for expulsá-los, eles não vão lhe enganar, como enganou essa pastora. Só viva uma vida, obedecendo a minha palavra. Você vai preparar mulheres guerreiras, que serão a coluna de oração de seu ministério, porque o pecado vai começar a entrar nas igrejas, mas a sua vai permanecer santa, se orarem sem cessar. Fui pegando experiência com Deus, já estava casada, fui morar nos Estados Unidos, o governo de lá lançou a campanha, que o casal tem que ter um filho, no máximo 2, esse programa se chamava Controle da Natalidade. Eu tinha evitado filhos, mas só depois, que eu percebi que era uma trama de Satanás, por detrás do governo. Irei revelar melhor esse controle de natalidade quando contar a minha experiência no inferno.
O Senhor disse, e Eva, a tecnologia vai lançar uma rede social em breve. Hoje você não tem ideia do que se trata, mas essa rede social irá destruir casamentos, haverá prostituição e os espíritos dos demônios, da lascívia e da sensualidade irão possuir homens e mulheres, que irão fazer muitos servos e servas minhas a tropeçarem com o pecado dos olhos. Diga para o povo se afastarem dessas pessoas endemoniadas, que virão com essa nova invenção. Evite as redes sociais. Na época, eu não entendia, mas com a invenção dos computadores, depois inventaram as redes sociais. Hoje posso explicar melhor. O Senhor Jesus me revelou, em uma visão, contemplei grandes feiticeiros, fazendo obras de magia negra para destruir a igreja. Observei casas, sendo bombardeadas com magias de feitiçaria, um número de cristãos estavam enfeitiçados, as magias acertavam esses irmãos. Eu perguntei, Senhor, está errado, está escrito que feitiço não pega em cristão. Relatei, em quem também vos estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Senhor disse, disseste bem, que em teu o selo do Espírito Santo não é atingido. Observei esses irmãos, que estavam sendo afetados por essas magias. O Senhor me fez enxergar suas vestiduras que eram um branco manchado. Os feiticeiros conseguiam atingir os irmãos, que não viviam uma vida santa. Suas vestes sujas, manchada pelo pecado, dava essa legalidade. Não havia o selo do Espírito Santo na vida desses irmãos. O Senhor me mostrou um irmão, as magias que era lançada nele, batia e desviava para outras direções. Olhei e observei uma armadura de um guerreiro antigo de Roma. Essa armadura resplandecia e cobria o corpo desse irmão. Em Efésios 6:11 em diante, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Números 22:12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bem dito. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Números 23:23. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5:18. Aquele que diz que está na luz, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2:9. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:10-11. Olhei para esse irmão, ele tinha o selo do Espírito Santo na sua testa. O Senhor Jesus disse que o diabo pode atentar o crente fiel, mas não pode destruir. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O Senhor disse que o diabo só pode tocar nos seus servos, se ele permitir. Jó 2:5-6. Porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. O diabo pode tocar nos bens, mas não pode tocar na vida de um servo. Salmos 31, 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, 2, 3. Eu digo para vocês, que a feitiçaria pega em crentes que não vivem o evangelho da verdade, que não estão cobertos do sangue da salvação, não receberam a salvação, embora sejam crentes. Já para o crente verdadeiro, a feitiçaria não pode penetrar, naqueles que se vestiram da armadura da palavra, que vivem o evangelho da santidade. Com minha caminhada, no caminho de Deus, fui pegando experiência com Ele, e estava sendo preparada, para descer nas partes mais baixas da terra. Minha experiência no inferno, Jesus me guiou até uma cabeça do inferno, a boca daquela cabeça se abriu, os dentes eram um portão negro, e estava trancado com cadeados. Aquele portão se abriu, com a presença de Jesus, entramos, contemplei demônios correndo, por causa da presença de Jesus. Primeiros demônios que eu vi, foram vários que inventam redes sociais, eles davam risadas. Esses demônios das redes sociais, eram mulheres lindas sedutoras. Seu objetivo é destruir casamentos. Elas estavam felizes, riam de felicidade, pois tinham conseguido destruir vários casamentos. Outros demônios da sensualidade têm incentivado irmãs a andarem na sensualidade. Esses demônios estavam felizes, pois tinham jogados muitos jovens crentes na prostituição. Muitos solteiros estavam fornicando. Tive a visão de um demônio entra dentro do computador, através de uma rede social. Ele causava divórcio, e destruía muito casamento, incentivava crianças ao sexo, à imoralidade, convencia as pessoas a praticarem sexo, sem compromisso. Aquelas mulheres sedutoras, que são demônios, tinham várias técnicas de sedução, para fazer os homens de Deus caírem na fé. Objetivo desses demônios das redes sociais: usar uma mulher que cause ciúme, aproveitar as fraquezas do casamento, por causa das brigas, se aproveitar quando o casamento estiver morno. Esses demônios eram determinados, pacientes e sensuais, tinham todas as armas de sedução para a conquista. Eles escolhiam pessoas atraentes, entravam em seus corpos, e seus alvos eram mulheres e homens de Deus. O plano desses demônios são se aproximar, como amigos, e seduzir aos poucos, hipnotizando as mentes dos crentes para o amor ilícito. Demônios do lesbianismo, suas táticas são de usar mulheres para conquistar outras. Demônios que usam homens para seduzir irmãs casadas, e tirá-las da igreja, também a tentar jovens solteiros, para cair na prostituição. Esses demônios da sedução, faziam grandes esforços, para desviarem muitos da fé. Eles estavam felizes, por cumprirem suas tarefas. Chegamos perto de um demônio encapuçado com uma capa negra. Sua presença era tão maligna. Tinha um livro em sua mão, e uma caneta de osso. Esse livro era o livro do inferno, e estava escrito em sua capa, livro da morte eterna. O Senhor Jesus disse que esse livro estava escrito nomes de pessoas que ainda estavam na terra, que ainda não tinham entregado suas vidas a Ele.
Pude ver nomes de pessoas na terra, as letras eram escritas com letras de sangue. Contemplei vários nomes de grandes pastores dos Estados Unidos, que estavam escritos nesse livro, homens conhecidos, escritores de livros, eles estavam sendo enganados. Não pude revelar nomes, para não causar escândalos no país, o Senhor não permitiu. O Senhor Jesus deu ordem para aquele demônio abrir o livro e mostrar o meu nome. Para minha surpresa, o meu nome estava ali. Eu chorei e disse: Senhor, porque dediquei a minha vida a Ti, e mesmo assim, vou ser lançada no inferno. O Senhor disse: depois que tu e teu esposo foram embora para os Estados Unidos, vocês deram ouvidos a demônios, e fizeram o controle da natalidade. Porque tomaste anticoncepcional, e mataste uma vida, que iria se formar no seu ventre, eu iria levantar essa criança, como um profeta na terra, e tu ficaste tomando esse remédio, que foi projetado aqui no inferno, para matar minhas crianças. Nenhum assassino herdará o meu reino. Todas as mulheres, que sacrificam os seus filhos para o demônio Moloque, não é digna do meu reino. A madre de minhas servas são santas, não pode entrar remédios diabólicos, muitas vão ficar estéreis. Se continuar tomando, vou fechar as madres, para que não ofereça minhas crianças a Moloque. Pedi perdão ao Senhor, chorei de arrependimento. O Senhor disse: quanto maior é dado, mas é cobrado, cobrarei mais, daqueles que tiveram experiência comigo, do que aqueles que nunca tiveram, cobrarei daqueles que mais conhecem a minha palavra, cobrarei daqueles que mais vivem uma vida santa, cobrarei daqueles que têm mais dons e são mais usados, cobrarei mais. Daqueles que têm mais responsabilidade na minha obra, cobrarei mais. Daqueles que são pastores, o Senhor mandou aquele demônio apagar o meu nome daquele livro, eu não pertencia mais ao inferno, tinha me arrependido daquele pecado. O Senhor Jesus me levou em uma parte do inferno, vi um demônio horrível, esse demônio estava preparando uma substância no inferno. O Senhor Jesus disse: essa substância é o veneno de Moloque, que é produzido aqui, e vai para as farmácias, em forma de anticoncepcional. Pude perceber engano de Satanás. O Senhor não queria me condenar ao inferno, e sim, me dar uma chance de consertar a minha vida. O meu nome sendo anotado naquele caderno, era permissão de Deus, para ver onde eu estava errando. Permissão de Deus, para ver onde eu estava errando. Fui em vários lugares no inferno, contemplei prisões, parecidas com as cadeias que prendem os presos. Contemplei uma força invisível, que atormentavam pessoas dentro dessas celas. Outro tipo de prisões, que eu contemplei, foram covas no chão, buracos onde as almas ficavam presas, e não conseguiam sair dali. Poços de lamas podres, onde estavam cheios de pessoas. Rios de sangue, onde os assassinos derramavam sangue e ficavam, ninguém conseguia sair do seu local de sofrimento. Contemplei um mar de fogo enorme, cheio de almas queimando. Havia pessoas penduradas em cruzes, eram várias prisões, uma diferente da outra. As torturas eram de vários tipos, milhões de torturas. Os demônios não se cansam de torturar. Quanto mais tortura, mais prazer eles sentiam. Cada alma que caía nesse lugar era um prêmio, uma comemoração de vitórias. Eles fazem até festas, quando almas de grandes homens de Deus, que se desviaram caem ali. Os demônios tinham nomes de pastores em sua lista. Ele disse que esses pastores são homens de Deus, e tinham que destruir suas famílias, que ainda não eram evangélicas. Contemplei uma mesa gigante no inferno. O demônio encarregado, por ordem de Satanás, estava colocando a cabeça de muitos homens de Deus a prêmio. Eles rifavam esses homens de Deus, oferecendo grandes recompensas, para tirar eles do caminho do Senhor.
E o demônio que conseguisse isso, ganharia uma recompensa, e se além de desviar, eles conseguissem trazer as almas deles, e apresentar para Satanás, ganharia mais recompensas. Cada homem de Deus tinha um preço em recompensa. Contemplei preços muito alto por cabeças de irmãos. Esses eram os mais conhecidos no inferno. Havia um desejo muito forte para ganhar essas almas. Todas as atenções estavam nessas pessoas de Deus. Tinha muitas mulheres também, que estavam marcadas. Os demônios queriam causar divórcios, para enfraquecerem a fé desses irmãos e irmã. Na reunião, onde todos estavam sentados, o demônio encarregado bateu na mesa, e houve um estrondo. Ele disse que não aguentava mais esses crentes que vivem uma vida santificada. Ele disse, se um crente desse cair no inferno, disse que beberia o sangue dele junto com os demônios, em comemoração. Eles chamavam os crentes de os separados do mundo. Eles eram o foco no inferno. O demônio encarregado disse que esses irmãos estavam fazendo um estrago no mundo. Estavam ganhando muita alma para o céu, combatendo a falsa doutrina, desmascarando toda a mentira que Satanás tinha colocado dentro das igrejas, através dos falsos mestres. O demônio encarregado disse, se destruir esses crentes, eles poderiam entrar nas igrejas, e ganharem almas lá dentro, sem precisar tirar das igrejas. Um demônio disse, cada crente que renuncia ao mundo, é uma alma que perdemos. Temos que evitar que eles morram para o mundo. Vamos manter seus desejos vivos, para os prazeres do mundo, só assim eles vão pecar. Contemplei nomes de várias igrejas do mundo, que eles se preocupavam por não ter deixado o pecado entrar. Eles armavam planos para infiltrar o pecado, usando pessoas que estavam na liderança, como pastores e presidentes do ministério. Contemplei o nome do ministério do meu esposo na lista. Perguntei ao Senhor por que o nome da igreja do meu esposo estava ali. Ele disse, Satanás vai enviar um membro para a igreja de seu esposo, ele vai ganhar a confiança dele, seu esposo vai colocar ele como pastor da obra, ele vai implantar doutrinas de demônios, para desviar muitos membros. Muitos jovens vão sair da igreja por causa desse homem, e vai seguir esse pastor, para qualquer igreja que ele for. O seu ministério irá perder muito membro, se aceitar esse homem como pastor. Irmãos, eu e meu esposo, estávamos pensando em viajar em missões, abrir novas igrejas, e deixar um pastor cuidando do nosso ministério. Os demônios sabiam disso, eles ouviram os nossos planos, e estavam tramando contra o nosso ministério. Contemplei aquele demônio encarregado, reunindo um exército de demônio dentro do inferno, e mandava destruir todas as pessoas e nomes de ministérios que estavam escritos naquela lista. Esse exército declarou guerra aos santos, e estavam dispostos a irem até o fim, sem retrocederem, pois o tempo da igreja está findando. Não tinham tanto tempo, e estavam com força total para evitar que os irmãos subam no arrebatamento. Fui para uma parte do inferno, contemplei um lugar que só tinha idólatras, mas não eram adoradores de imagens, eram torcedores. Eles estavam sofrendo nas chamas, e os escudos de seus clubes apareciam em suas mãos. O Senhor Jesus disse, avisa para o meu povo, que não quero nenhum servo meu assistindo jogos, nem torcendo para esses clubes. Não existe torcedor minha serva, existe adoradores. O Senhor me pegou pela mão, e fomos para a terra. Ele me mostrou como por detrás de cada clube havia um demônio que recebia a adoração daquele torcedor. Contemplei torcedores, incorporados pelos demônios, que saíam daqueles clubes, que eles mesmos torciam. Esses torcedores endemoniados, matavam outros torcedores, e espancavam. Contemplei 2 pastores, que eram rivais, por causa de seus clubes, que também são rivais.
Esses pastores tornaram grandes rivais, por causa de seus clubes, um amaldiçoava o outro. Contemplei pessoas chorando quando seu clube perdia, outras tiravam suas vidas pelo seu clube de coração, outras ficavam deprimidas e com depressão. Na visão, um irmão começou a bater na parede da sua casa. Quando seu time perdeu o jogo, ele xingava os jogadores, xingava o juiz, xingava o seu clube, dizia palavrões feios. O Senhor disse: serva, isso não é torcida, é adoração. Se todos chorassem por mim, me adorassem, como adoram seus clubes, eu já teria derramado avivamento nesse lugar. O Senhor me levou para um estádio de futebol, que estava lotado de pessoas, que estavam emocionadas. Era época da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. O Senhor disse: aqui nesse estádio, tem pessoas que viajam de seu país, para adorar o futebol. Tem servos meus aqui, nesse estádio. Viajar por mim, e pregar o meu evangelho, não querem, mas pelo futebol, eles gastam seus dinheiros, com comidas e viagens. Tem muitos que se dizem, meus servos, são fanáticos pelo futebol, faz mais pelos seus clubes do que por mim, gastam seus dinheiros em ingressos, para assistirem futebol, mas não ajudam os que necessitam de ajuda. O futebol tem roubado o lugar que é de Deus, e muitos estão adorando esse esporte, indo ao inferno, por causa dessa idolatria. O Senhor me mostrou esse demônio, ele estava com o seu trono nos ares, contemplei uma bola em sua mão, ele recebia os cânticos dos torcedores, que gritavam no estádio. O Senhor disse que muitos irmãos são jogadores de futebol profissionais, e que ele não queria seus servos jogando esse esporte do inferno, que roubou a sua adoração. Descemos ao inferno, outra vez, fui em um lugar no inferno, onde observei irmãos e pastores, que tratavam membros da igreja mal, por estar desempregados, e não pode ajudar a igreja. Um irmão estava no inferno, por preconceito. Um homossexual se aproximou desse irmão, sua alma estava vazia, ele tratou aquele rapaz como um cão, e não pregou a palavra. Aquele rapaz estava cansado daquela vida, e queria ouvir apenas uma palavra, para entregar a sua vida a Jesus. Esse irmão foi para o inferno, por humilhar aquela vida. O Senhor Jesus disse: minha serva, por acaso eu tive preconceito com Naamã, que não fazia parte do meu povo, tive preconceito com a Moabita Ruth, que não fazia parte de Israel, tive preconceito com a prostituta Raabe, a cananita que foi salva da morte. Outro irmão estava no inferno, por causa do seu preconceito. Deus enviou uma prostituta, para ele ganhar aquela alma, pois Deus tinha plano nessa vida, mas o irmão, com vergonha daquela mulher, ele ficou temeroso, de alguém ver ele conversando com ela, e falar para o pastor, que ele estava com uma prostituta. Ele resolveu menosprezar e fugir dela. Aquele homem foi para o inferno, por humilhar aquela escolhida. Pastores estavam no inferno, por dever os bancos, e não pagarem o empréstimo, e outros irmãos estavam no inferno por dar calote no próximo. Também tinham irmãos, que foi para o inferno, por humilhar pessoas de outras religiões. Observei um irmão, que discutiu com o feiticeiro. Esse irmão desafiou esse feiticeiro, e ainda lançou palavras proféticas de maldição. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Outros estavam no inferno, por ter dons espirituais, e humilhavam os irmãos que não tinham. Outros irmãos estavam no inferno, por ver o irmão fraco, em vez de ajudar, acabava de arrancá-los da igreja, fazendo muitos desviarem. Irmãos que estavam no inferno, por verem o outro irmão carregando uma culpa, em vez de confortar, fazia aumentar o peso da culpa, fazendo esse irmão se suicidar.
Esses irmãos adoravam fazer outras pessoas se sentirem culpadas por aquilo que já tinha passado. Outros irmãos estavam no inferno por culparem as pessoas pelos seus fracassos, não sabiam assumir suas responsabilidades de ter errado. Observei irmãos que estavam no inferno porque criticavam os outros irmãos e falavam mal de todo homem de Deus. Não oravam pelos fracos, mas criticavam e apedrejavam, difamavam. Outros irmãos estavam no inferno por sair de seus ministérios e ficavam atacando as igrejas. Esses são os sem ministérios, os desigrejados ou descongregados. Esses recebiam grandes castigos por saírem da igreja e tirar muitas pessoas da igreja, dizendo que as pessoas não precisam congregar em um ministério. Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Satanás riu da cara deles, pois esses homens haviam seguido as mesmas estratégias de Lúcifer, saindo do céu e arrastando a terça parte dos anjos com ele. Satanás ensinou os anjos a se rebeliar, e os desigrejados estão ensinando muitos irmãos a se rebeliar também. Romanos 13:1-8. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Se um governador tem que ser respeitado, imagine um ministro do Evangelho. Não podemos se rebeliar contra as autoridades espirituais que foram levantadas por Deus. Se fazermos rebeliões, estaremos condenados ao inferno. Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Salmos 133, 2. Queridos irmãos, não dê ouvidos para os sem igrejas, eles são ovelhas perdidas do pasto, sem direções para suas vidas, como podem orientar quem está congregando em comunhão? Não são vocês que precisam da ajuda deles, são eles que precisam de ajuda de vocês. Não dê ouvidos às suas doutrinas destruidoras. Satanás também conhece a palavra de Deus, e tentou desviar a Cristo de seus propósitos. Ele teve sagacidade, e de forma sutil fez Adão e Eva pecarem. Outros irmãos estavam no inferno, porque só enxergavam os defeitos dos servos de Deus, nunca abriam suas bocas para falar bem de nada, falavam maldades. Outros irmãos estavam no inferno, porque tinham o espírito arrogante, queriam ser melhor do que os outros em tudo, eles sempre estavam certos, e todo mundo errado, nunca aceitavam a correção de seus pastores, e se levantavam contra a disciplina.
A primeira seção era daqueles que, por ter maior conhecimento teológico, não aceitava ser corrigido. Eles eram o dono da verdade, e quando Deus usava um profeta para o corrigir, ficavam de mal com o profeta e odiavam-o em seu coração. A segunda seção era daqueles que tinham mais dons que os demais, e eram mais usados, pois viviam buscando dons, poder e autoridades. Esses se engrandeciam, e não aceitavam ordem do seu pastor, pois se achavam maiorais. Eles tropeçaram em suas próprias grandezas, e estavam no inferno. A terceira seção era daqueles que debatiam a palavra de Deus, disputando seus conhecimentos. Um queria provar para o outro que ele estava errado, o outro queria provar que seu conhecimento era melhor, e que a sua sabedoria é melhor. Esses dois irmãos brigavam verbalmente, até insultos trocavam, um querendo ser melhor do que o outro. Entraram em uma disputa acirrada, uma guerra sem fim, que gerou perseguição de ambas as partes. Um queria difamar o outro. O seu ministério, as suas doutrinas, viraram inimigos, e foram para o inferno. Lá os demônios colocavam os dois para brigarem eternamente sobre teologia, e ainda torturavam eles. Fui para outro lugar no inferno, observei irmãos que estavam lá, por criticar a Deus. Esses irmãos diziam que Deus não fez isso, que Deus não faz aquilo, cobravam providência divina. Outras estavam no inferno, por culpar Deus por suas desgraças, perdiam pessoas da família, e jogavam a culpa em Deus. Outros estavam no inferno por murmurarem contra Deus. O Senhor Jesus me disse, assim como o povo de Israel, não entraram na Canaã, terra prometida, por causa da murmuração, só entraram Josué e Calebe. Assim acontecerá com muitos irmãos que murmurarem, não entrarão no céu. Classes dos idólatras. Fui em outro lugar no inferno, observei uma mulher que idolatrava o marido, saiu dos caminhos do Senhor, por ele ter mandado, ela obedeceu, e colocou seu esposo acima de Jesus. Ela estava no inferno, sofrendo por ter perdido seu marido. Ela morreu e ele ficou vivo na terra. Observei um homem que idolatrava a sua esposa, por ela ser bela, tudo o que ela pedia, esse homem fazia. Ela impedia dele fazer a obra de Deus, e fez ele lançar a mão do arado, e enterrar seus dons, e parou de fazer a obra de Deus. Ele estava no inferno, chorava de medo que sua esposa arrumasse outro marido. A sua consciência sofria mais, por ter largado a obra de Cristo, a pedido da sua mulher. Fui para outro lugar no inferno, observei irmãos que idolatrava pastores, bispos, apóstolos, cantores e pregadores famosos. Observei também aqueles que adoravam placas de igrejas, exaltavam nomes de suas congregações, dizendo que o nome de seus ministérios salva. Todos estavam no inferno. Observei irmãos no inferno que faziam fofocas, falavam da roupa, sapato, chinelo dos outros. Levava a fofoca e trazia, colocando um contra o outro. Também tinha pessoa no inferno que falava tudo para o pastor. Não podiam ver alguém cometer um erro, que já corria para contar ao pastor. Apontava o pecado daqueles que escorregavam, e ficava de olho no cargo dessas pessoas, se o pastor tirasse de seus cargos. Observei irmãos no inferno que torcia para dar tudo errado na vida do outro, torcia para o irmão não conseguir um emprego melhor, torcia para o pastor não dar cargo para esse irmão. Observei irmãos que estavam no inferno por brigarem e não se perdoarem. Observei irmãos no inferno por travar competições, brigas, disputas. Outros estão no inferno por ficarem provocando o irmão a pecar. Também estão irmãos desunidos, invejosas. Outros estão no inferno por matar a fé e tirar as almas da igreja e lançar no mundo. Outros estão no inferno por dividir a casa do Senhor, fazendo grupos de intrigas. Quem não é comigo é contra mim.
E quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11:23. Observei irmãos no inferno, que colocavam outros irmãos em provas. Também estavam no inferno, irmãos que perseguiam seus pastores, até que eles eram tirados, de seus cargos, pelo pastor presidente. Outros, pressionados pela igreja, entregavam os seus cargos, e desistiam de apacentar o rebanho. Todos os que perseguiam esses pastores, estavam no inferno. Outros estavam no inferno, por perseguirem os irmãos que eram usados, tocavam no próprio Espírito Santo, não no vaso. Observei pastores no inferno, por expulsar ovelhas, como se eles fossem dono da igreja. Outros pastores estavam no inferno, por amaldiçoar os membros. Um foi por ele ter trocado de igreja. Esse pastor não queria perder esse membro, e o amaldiçoou, e isso levou para o inferno. O outro era porque ganhava muito bem, e dava ofertas gordas. O pastor não queria perder esse membro. O membro queria viajar para outra cidade, e morar lá. O pastor amaldiçoou, para que ele perdesse seu emprego. Essa foi a causa que o levou para o inferno. O outro pastor perdeu um membro dedicado, que se esforçava na obra de Deus, e ganhava muita alma para esse pastor. Sua igreja estava enchendo, pelo dom que esse membro tinha. Um dia, o tempo desse membro acabou nessa igreja. Ele tinha que fazer a missão, e ir embora para outro lugar. Ele pediu a bênção, para o pastor deixar ele ir. O pastor o amaldiçoou de morte, diz que ele morreria nessa missão. O pastor não aceitava essa decisão do irmão, ele estava querendo impedir os planos de Deus. Pouco tempo depois, esse pastor morreu e desceu ao inferno. Outro pastor estava no inferno, por dar cargos somente para os familiares, não confiava nos demais membros, desprezando as capacidades das ovelhas. Já o outro pastor era absolutista, queria fazer tudo sozinho, não aceitava conselho de ninguém. Ele mandava na igreja. Quando Deus usava um vaso para ajudar a obra, ele não dava ouvidos, pois confiava só nele mesmo. Muitos irmãos que Deus queria usar, ele barrou, não dava oportunidade. Somente ele que falava. Muitos irmãos enterraram seus dons, por causa desse pastor. Quando ele morreu, desceu ao inferno, por sua soberba. Depois eu fui, em outra parte do inferno, somente havia membros de igrejas. Jesus disse: esses são membros de igreja, não meus seguidores. Se dizem crentes, mas não são praticantes, não abandonaram o pecado. E Eva sem o Espírito Santo, você não pode manter uma vida espiritual viva, em um mundo de trevas, onde Satanás controla. Depois eu e Jesus, subimos para cima na terra. Irmãos, eu poderia relatar mais experiências, mas se eu for contar ficarei o dia todo falando. Espero que essas experiências sejam o suficiente para aumentar suas fé. Fico grata por compartilhar a minha experiência com vocês. Que a paz de Jesus fique com vocês. Amém. Limpa, Senhor, o meu coração de toda mágoa. Remove a angústia do meu peito. Eu quero ser livre. Ser livre. Preciso de ti, Senhor. Vem me curar. Vem, Jesus. Com o seu amor me abraçar. Jesus, 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 Jesus. Vem me curar, estende a sua mão. Com o seu poder
coração de toda mágoa. Remove a angústia do meu peito. Eu quero ser livre. Ser livre. Faz um milagre em minha vida, ó Deus. Vem